Olá, seja bem-vindo ao momento de anúncios do Ministério da Igreja United no mês de maio. Depois de 2 anos, ele voltou. Youth Camp 2025. Então, se você tem de 12 a 18 anos, esse evento é para você. Do dia 25 ao dia 27 de julho, o nosso acampamento vai acontecer no sítio Nova Vila, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. E o investimento para esse dia, para esse final de semana, na verdade, é de R$450. Está inclusa a sua estadia, todas as suas refeições, o seu ônibus de ida e volta e também um convidado super especial que está vindo do sul do Brasil, especialmente para depositar na sua vida. Então, se você deseja, corre, porque as inscrições já estão abertas e, de novo, vagas limitadas. Qualquer dúvida que você tiver, você pode procurar o líder de youth do seu campus. Em Oséias, no capítulo 6, no versículo 3, diz: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. E é inspirado por esse versículo que eu tenho a alegria de anunciar que as inscrições da Escola de Ministério 2025 estão abertas. A Escola de Ministério é voltada para você que já concluiu a Escola United ou o Rema e quer se aprofundar em conhecimentos bíblicos orientados à sua vida ministerial. Nela, a gente vai aprender juntos disciplinas como Teologia Fundamental junto com o nosso apóstolo, Cultivando Cuidado, Linguagem de Púlpito, entre outras disciplinas que vão tornar a nossa vida ministerial mais empoderada, útil. A Escola de Ministério começa no início de junho, ela termina no final de outubro, ela tem duração de 5 meses, ela é gratuita para militares, tem desconto para casais e o valor de investimento por pessoa é de R$500. Existem opções de parcelamento no link de inscrição. E se você ficou com alguma outra dúvida, você pode procurar a gente no Instagram, @United Academy, a gente vai ter o prazer de conversar com você lá. E esses foram os anúncios de maio do Ministério da Igreja United. Se você deseja saber mais sobre o que o Senhor está fazendo, é só acompanhar a gente no Instagram, @Igreja United, no YouTube e também no Spotify. Nós temos muita expectativa para viver aquilo que o Senhor está fazendo hoje e aquilo que Ele fará. Olá, Igreja United Sede, eu vim aqui trazer os anúncios do mês de maio para você. E o primeiro deles é que nós começamos a partir desse mês cultos às 10 horas e também às 18 horas. Mas lembra de uma frase importante: cultos especiais vão ter horários especiais. Então fiquem atentos aos próximos anúncios para você ter mais detalhes de cada um deles. Dia 11 de maio, nós teremos um culto especial às 10 horas da manhã para celebrar o Dia das Mães. E também teremos a apresentação de bebês. Se você tem um bebê e quer apresentar ele na nossa igreja, faça sua inscrição no concierge. Dia 17 de maio, teremos Love Day, um dia maravilhoso onde nós servimos a nossa comunidade local. Então teremos ações espalhadas por toda a Tijuca. Se você é um membro e um voluntário dessa igreja, nós te convidamos a servir a comunidade local nesse dia conosco. E para você que sabe que essa é a igreja que o Senhor estabeleceu para você se firmar e estabelecer raízes, nós temos a classe de membresia. Se inscreva no concierge, um dos nossos pastores vai ter um tempo 1 a 1 com você para explicar o que significa ser um membro na nossa casa. E para você que já é um membro e deseja se tornar um voluntário na Casa de Deus, nós temos o treinamento de voluntários no dia 31 de maio. Venha com expectativas, pois você vai conhecer todos os departamentos da nossa casa e entender a essência de cada um deles para ser ainda mais ativo na obra do Senhor. Nós te aguardamos, faça sua inscrição no concierge e vem. E esse foi o nosso anúncio do mês de maio. Eu espero que você esteja plenamente informado com tudo que você precisa, mas qualquer dúvida, vai até o nosso concierge, tire suas dúvidas lá, ou então também você pode nos seguir nas nossas redes sociais, @Igreja United Sede, para mais informações. Mas, glória a Deus, estamos continuando a nossa série, Os Mandamentos da Mordomia. E hoje, especificamente, a gente vai falar de um tópico que eu acho que é um dos tópicos mais controversiais no mundo cristão, mas eu acho que vai te libertar. Quantos de vocês querem ser livres? Alguns não levantaram a mão, então eu questiono o seu coração, mas eu creio que a maioria de nós queremos ser livres, certo? Livres de todas as formas. E o que a gente vai conversar hoje, o título da minha mensagem, na verdade, se você quer anotar, se chama assim: Os Direitos do Dizimista. Os direitos do dizimista. Estão prontos?
E só para rapidamente recapitular o que a gente ministrou semana passada, falamos sobre como o nosso Deus é um Deus generoso. E por Ele ser generoso, nós cremos que Ele instrui a nós seguir seus passos. Então, se o nosso Deus é generoso, significa que nós também devemos ser generosos. Amém, gente? A palavra diz que Deus deu. Ele fez a terra e os céus e no final de tudo, a palavra diz que Ele entregou tudo para Adão e Eva. Então, desde o início, Deus nos mostra, através da sua palavra, que Ele é um Deus generoso. E uma e outra vez, você vê na palavra de Deus, de Gênesis até Apocalipse, Deus instruindo o seu povo: siga meu exemplo, façam como eu faço, siga as minhas ordens, siga as minhas instruções. E generosidade é uma qualidade crucial e é uma das maiores qualidades do nosso Deus. E a gente aprendeu semana passada. Se você não estava aqui ou gostaria de ser lembrada dessa palavra, está no Spotify, está no YouTube já? No YouTube já está? Está lá. Você pode assistir lá. Mas hoje vamos entrar... Oi? Oh, ok, amém. Mas hoje vamos falar sobre os direitos do dizimista. E como eu falei, o dízimo tende a ser um tópico que assim que você menciona a palavra, muitas pessoas imediatamente fecham o coração. Ai, quer falar do dinheiro. Ai, vai pegar a minha carteira. Ai, só está atrás das minhas riquezas. Agora, antes de você fechar o coração, eu não sei de onde você veio e quais ensinamentos absolutamente errados você ouviu para chegar a esse ponto. Mas eu te convido a só ficar em paz. Ouça, não a minha opinião, não o que eu quero que você faça, mas ouça a palavra. Eu quero saber o que Deus tem a dizer. Eu quero seguir o que Deus me instrui a fazer. Quem se importa o que o homem quer fazer? Eu quero fazer o que Deus quer que eu faça. Então te convido a só ficar em paz, vai dar tudo certo, e vamos juntos ir para a palavra. Pode ser, gente? Então hoje vamos falar dos direitos do dizimista. E para falar sobre os direitos, essa é a parte 2 da nossa série, Os Mandamentos da Mordomia. Para falar do dízimo, temos que definir primeiro o termo. O dízimo, de acordo com a palavra de Deus, diz assim, e nós vemos uma definição em Levítico, capítulo 27, versículo 30. Vou ler para vocês, diz assim: também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. O que isso nos diz? O dízimo, então, é uma 10ª da sua renda, daquilo que entra. Obviamente, em tempos antigos, era de plantação, de colheita, porque era assim que eles trocavam, essa era a sua economia. Mas traduzido para os dias de hoje, podemos dizer que o dízimo é uma 10ª da sua renda. Mas presta atenção, a palavra diz que ela pertence ao Senhor e é santo ao Senhor. Então, se você quer 3 pontos importantes do que é o dízimo, número 1, é uma 10ª ou 10% da sua renda. Número 2, pertence ao Senhor. Ou seja, não é teu. Não é teu. Você não é o dono desses 10%. A palavra diz que pertence a Deus. E número 3, é santo ao Senhor. O que significa que o dízimo é santo? Significa que essa parte, essa 10ª parte, é consagrada para o serviço e propósito de Deus. A 10ª parte da sua renda é santa ao Senhor. Por isso, ela não pertence a você. Porque se pertencesse a você, não seria santa. Mas quando pertence a Deus, Deus a santifica porque é dele. Aleluia. Agora sempre vai ter as pessoas que dizem: mas você está lendo de Levítico. Isso é lei de Moisés e nós não estamos mais debaixo da lei de Moisés. Então o dízimo não é para a igreja da nova aliança.
Então vamos voltar um pouco antes da lei. Vá comigo para Gênesis capítulo 14. Gênesis capítulo 14, de fato, é a primeira menção na Bíblia de um dízimo. E se você estuda a palavra de Deus de forma mais teórica ou mais estudoso, você vai entender uma coisa na hermenêutica que se chama a lei da primeira menção. Isso nos diz que uma coisa, qualquer coisa que é mencionada pela primeira vez na palavra, ela vai estabelecer um princípio, uma fundação para todas as outras vezes que aquilo é mencionado. Então, se você quer saber sobre o dízimo, vamos ver onde foi a primeira vez que foi mencionada. Amém? Eu vou falar especificamente de dízimo, né? Um dízimo, uma 10ª parte. Está em Gênesis 14, versículo 20, diz assim: Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão. Olha isso, pastores. Melquisedeque trouxe o quê? Pão e vinho? Santa Ceia? Pré-Jesus, pré-lei, próxima culto de Santa Ceia. Continuando, dizendo: bendita seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que derrotou seus inimigos por você. Então Abraão entregou a Melquisedeque 1/10 de todos os bens que havia recuperado. Então, o dízimo, de fato, sendo entregada a Deus, nesse caso Melquisedeque, representante de Deus na terra, é pré-lei. É antes da lei mosaica. Então, se foi estabelecida antes da lei mosaica, significa que ela ultrapassa e ela continua além da lei mosaica. Da mesma forma, se você estudar Hebreus, dos capítulos 4 a 9, ela estabelece o sacerdócio de Jesus. Porque, de acordo à lei mosaica, não tem sumo sacerdote que sai da tribo de Judá. Mas Jesus saiu da tribo de Judá. Então, de acordo a qual sacerdote Jesus pertence? Não ao sacerdócio de Levítico, mas ao sacerdote de acordo a Melquisedeque. Então, se o sacerdócio de Cristo foi estabelecido nesse exato momento, junto com o dízimo, acho interessante. Estão comigo? Então, claramente, o dízimo fazia parte de uma lei espiritual que Deus quis estabelecer desde antes da lei mosaica, porque Ele queria passar algo para seu povo. Ele queria que o seu povo entendesse algo e estabeleceu o dízimo. Agora, é claro, nós temos também o exemplo lá em Gênesis de os irmãos, qual é o nome deles em português? Caim e Abel, onde trouxeram ofertas para o Senhor. Isso é um exemplo de oferta também, mas a palavra lá não usa dízimo. Aqui a gente vê pela primeira vez dízimo. Então, estabelecida antes de Moisés, e ela continua como um princípio espiritual hoje, da mesma forma como o sacerdócio de Cristo continua hoje. Da mesma forma como a ceia continua hoje. Perceba, a ceia, o sacerdócio de Cristo e o dízimo estão todos ligados nesse momento. Tem muito para aprender aqui, amados, mas a gente vai continuar. Aleluia. Então, o ato de dizimar é um princípio eterno. E ela não está presa a uma lei humana, mas ela está intimamente atada à lei de Deus. Lei de Deus estabelecida pré-lei mosaica. Agora vamos para Malaquias. Malaquias capítulo 3, geralmente o momento onde os olhos ficam revirados e as pessoas, aí vai para Malaquias 3. Se você fica chateado com algum uso de qualquer versículo da palavra de Deus, tem que verificar onde está o seu coração. Ou você ama a palavra de Deus, ou você aborrece a lei de Deus. E ou você ama toda a palavra de Deus,
Não vou olhar para ninguém achar que estou falando deles. Já chegaram a Malaquias 3? Versículo 6 diz assim: eu sou o Senhor e não mudo. Glória a Deus. Por isso, vocês, descendentes de Jacó, ainda que não foram destruídos, desde os dias de seus antepassados, vocês se afastaram de meus decretos e não os seguiram. Agora, voltem-se para mim e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam: de que maneira voltaremos? Acaso alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm me roubado. E perguntaram: em que te roubamos? Vocês me roubaram nos dízimos e nas ofertas. E estão sob maldição, pois a nação inteira tem me roubado. Tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja provisão em minha casa. Se o fizerem, diz o Senhor dos Exércitos, abrirei as janelas do céu para vocês e derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-las. Sim, ponham-me à prova. Suas colheitas serão fartas, pois as protegerei das pragas. Suas uvas não cairão das videiras antes de amadurecerem, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações o chamarão de abençoados, pois sua terra será cheia de alegria, diz o Senhor dos Exércitos. Uau! Aqui tem muito para descascar ou entrar nas camadas de promessas aqui, mas aqui a gente vê uma das maiores promessas e advertências que Deus nos dá quando se trata das nossas finanças. Deus aqui nos instrui com detalhes específicos, sem margem de erro. Você não precisa ser um teólogo maravilhoso para compreender as instruções de Deus aqui em Malaquias 3. E Ele está nos dando instruções para que a gente, e é o que Ele espera que o seu povo santo faça em administração do seu dinheiro. Estamos falando de dinheiro aqui, gente. Din-din, certo? Deus, ao longo da sua palavra, nos dá diversas instruções sobre dinheiro em geral. Sobre poupança, sobre investimento, sobre sabedoria. A palavra está repleta de instruções sobre dinheiro. Mas aqui estamos falando especificamente do dízimo. E entender o dízimo é o primeiro passo para poder aplicar e viver todas as outras bênçãos de administração financeira. Estão comigo, gente? Para que o resto das promessas se apliquem a você, você precisa primeiro compreender o dízimo, obedecer o dízimo, seguir o dízimo. Amém? Então, muitas pessoas dizem: Filipenses 4,19, meu Deus proverá todas as minhas necessidades de acordo com as suas riquezas em glória. Sim, mas só para os obedientes. Estão comigo? Sim, meu Deus proverá todas as minhas necessidades. Não haverá falta nenhuma em minha casa. Mas só se aplica para os obedientes. Obedientes a quê? Ao dízimo. Obedientes ao dízimo. Então vamos abrir aqui, vamos cavar um pouco aqui em Malaquias 3. Versículo 8, mais uma vez. Acaso alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm me roubado. Em que te roubamos? Vocês me roubaram nos dízimos e nas ofertas e estão sob maldição, pois a nação inteira tem me roubado. Então, primeira coisa, igreja, perceba que existe uma diferença nos olhos de Deus entre o dízimo e a oferta. Estão comigo? Dízimo, já estabelecemos, é o quê? É uma 10% da nossa renda. Oferta é um valor além disso. Então, tecnicamente, biblicamente, seria errado ofertar meu dízimo. Estão comigo? Porque o dízimo, como o pastor Rodrigo nos ensinou algumas semanas atrás para os líderes, o dízimo tem um lugar específico a ser dada, e é no templo. O dízimo tem que ser levado até o templo. O dízimo é uma 10% e a oferta é um sacrifício além do dízimo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre as ofertas, as promessas de fé que a gente deu semana passada. Essas são ofertas. Amém?
é além do dízimo. E Deus diz que o homem rouba de Deus. Ou seja, nós temos a capacidade de assaltar a Deus. Pensa nisso. Ele diz, vocês estão me roubando, estão me assaltando, estão tirando a minha carteira do meu bolso quando não dizimam. Por quê? Porque ele disse que o dízimo pertence a ele. Você só pode roubar de alguém algo que não te pertence. Estão comigo? Ele diz, estão roubando de mim, estão assaltando a minha vida, porque não estão entregando o dízimo e a oferta. E estamos retendo o que nem é nosso. Quando não dizimamos, retemos o que é de Deus, o que é santo ao Senhor. E eu guardo. E Deus diz, isso é roubo. Isso é roubo. Agora, muitos crentes não gostam de ouvir isso. Quem é você para mandar no meu dinheiro? Vamos chegar, gente. Vamos entender. Mas Deus diz que pertence a Ele, é propriedade dEle. E quando não dou de todo o coração, eu estou roubando a Ele. E quer saber qual é a consequência de roubar de Deus, de reter o dízimo? A palavra diz, e por causa disso, a nação inteira está debaixo de maldição. O que isso nos diz? Pega isso, gente. Você tem 100%. Quando eu dou 10% a Deus, o restante 90% é abençoado. Quando eu, pega isso, quando eu retenho 100%, 100% é amaldiçoado. Alguns não entenderam, vou repetir. Quando eu dou 10%, o 90% que sobrou é abençoado. Mas quando eu retenho 100%, todo o 100% é amaldiçoado. Então, o que deve ser feito? Na próxima frase de Deus, ele dá as instruções. Versículo 10. Então, tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja provisão em minha casa. E o que acontece? Quando eu obedeço o mandamento de Deus de trazer o meu dízimo, ele continua. Se o fizerem, diz o Senhor dos Exércitos, abrirei as janelas do céu e derramarei tantas bênçãos que nem poderão ter espaço para guardá-lo todo. Pega isso. Isso me diz que o 90% que ficou comigo vai render mais do que o 100% que eu teria retido. Você pegou isso? Deus está dizendo que o 90% que ficou contigo vai render mais, vai prosperar mais, mas vai providenciar muito mais para você do que se você tivesse mantido 100%. Uau! Que incrível é o nosso Deus! E a bênção não para ali. Ele continua. Ele diz, não apenas isso, não apenas vou derramar tantas bênçãos que não haverá espaço, mas suas colheitas serão fartas, pois as protegerei das pragas. Suas uvas não cairão das videiras antes de amadurecerem. Traduzido para o dia de hoje, pega isso, essa tradução Hannah. Seu salário será abundante, pois a protegerei da calamidade. Suas contas de investimento, seus bens, suas empresas não sofrerão prejuízo na mudança da economia. Aleluia! Uau! Que promessa de Deus! Quando eu sou obediente ao princípio do dízimo, Deus promete bênção e proteção. Não apenas bênção, mas proteção sobre as minhas finanças, os meus bens, as minhas empresas ou projetos. Aleluia! Glória a Deus! Já falei, mas eu vou repetir. Deus dá 4 instruções. Ele diz, número 1, tem um lugar para o dízimo. Qual é o lugar do dízimo? O templo. Número 2, o propósito.
Por que devo trazer o dízimo? Para que haja provisão na casa de Deus. Número 3, tem provisão. Tantas bênçãos derramadas que não haverá espaço para contê-las. E número 4, haverá proteção. Ele oferece proteção sobre a sua renda, seus bens, suas empresas, seus recursos, sua família. Eu não sei vocês, mas me parece que o dizimista sai ganhando. O dizimista está à frente. O dizimista é próspero. Aleluia. Provérbios 3, versículo 9. Diz... Os 4 pontos? Eu estou tentando ir rápido, desculpa. 4, o lugar. Número 2, o propósito. Número 3, a provisão. E número 4, a proteção. Provérbios 3, 9. Honre o Senhor com suas riquezas e com a melhor parte de tudo que produzir. Então seus celeiros se encherão de cereais e seus tonéis transbordarão de vinho. Tradução Hana: honre ao Senhor com seus recursos, com a melhor parte do seu salário, dando o seu dízimo a Ele. Então suas contas de poupança, de investimento, serão preenchidas. Suas empresas e trabalhos e projetos serão abençoados. Aleluia! O ato de dizimar é dar para Deus o que pertence a Ele. E ao fazer isso, abençoamos, protegemos e consagramos o resto das nossas finanças. De fato, o dízimo é como se fosse um selar dos 90%. Ao dizimar, é o selo debaixo da sangue. O resto das minhas finanças. E como resultado, aquele 90% vai render muito mais. Muito mais. Estou terminando, gente. Mateus 6. Mateus 6, versículo 19. Não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destroem, e onde ladrões arrombam casas e os furtam. Ajuntem seus tesouros no céu, onde traças e ferrugem não destroem, e onde ladrões não arrombam e nem furtam. Onde seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Eu falei essa frase semana passada e eu quero repetir. Deus deseja alinhar seu coração antes de tocar em sua carteira. Vou repetir. Deus deseja alinhar o coração antes de chegar à sua carteira. E como a gente leu semana passada, de fato Deus diz, se você vai dar com coração ruim, melhor nem dar. Ele fala, não faça. Deixa a sua oferta. Só traz quando o coração está alinhado, quando o coração está alegre, quando o coração está desejoso. Aleluia. Glória a Deus. E Deus não apenas quer alinhar nosso coração, mas Ele deseja abençoar você. O coração do nosso Deus é de abençoar, é de multiplicar. Como falamos semana passada, Ele é um Deus generoso. Ele deseja dar, Ele deseja multiplicar seus recursos, proteger seus bens. Ele deseja afastar o mal e o maligno das suas contas, sua casa e da sua família. E Deus está dizendo, apenas obedeça. Apenas ajuste o coração. Apenas ajunte o seu tesouro onde verdadeiramente vai contar. Deus, entre aspas, metaforicamente e praticamente, está te convidando a abrir uma conta bancária celestial, onde juros são 1000 vezes melhor, o retorno é garantido e prosperidade certeza. Mas ele diz, alinha seu coração aos meus mandamentos. Chega de tentar fazer sozinho. Chega de quantificar a matemática celestial. Porque a verdade é que a matemática celestial é totalmente diferente. Dizer que 90% é mais do que 100 é loucura. Mas é o que Deus está dizendo. 90 é mais do que 100. Deus está te dizendo que 90 é mais do que 100.
E eu prefiro ter 90% abençoado do que 100% amaldiçoado. E tem coisas, fatores aqui que a mente humana não pode calcular. Como você calcula os juros de bênção? Como que calcula juros de bênção, gente? Ou como que prevê fluxo de economia de dinheiro amaldiçoado? Não dá. Mas Deus vê. Deus sabe. Não conseguimos inserir... cadê a pastora Natália? Essa semana estávamos falando de planilhas. Não conseguimos inserir uma planilha para quantificar minha renda, meu dízimo, 90%, mas rende mais do que o 100%, e paga todas as contas e ainda tem sobra. Mas como? Não tem como. Mas com Deus, tudo é possível. A questão aqui não é a sua capacidade de administrar suas finanças, que certamente, uma outra pregação é absolutamente crucial, é importante. A questão aqui é se você é obediente. A pergunta é se você está disposto a submeter suas finanças, seu dízimo e o seu coração a Deus, ao Deus do universo, confiando em seus mandamentos, confiando que Ele sabe mais que a gente. Ele vê o que eu não vejo. Ele vê o que está enxergando. Ele enxerga as tendências do mercado. Ele sabe qualquer do que o melhor analista econômico. Ele sabe do que qualquer AI que tenta falar do que está chegando. Ele quer te preparar e te resguardar. Eu queria fazer um skit aqui, uma mini peça. Mas imagina isso, gente. Imagina Deus, tem duas pessoas. Cadê uma guarda-chuva? Alguém traz para mim uma guarda-chuva. Uma guarda-chuva que hoje estava chovendo. Chuva gostosa, acordei. Pode trazer. Obrigada, gente. Ok. Imagina Deus. Você está para sair de casa e Deus vai sussurrar para seu ouvido. Ei, leva uma guarda-chuva. Você vai precisar, porque vai chover. E você vai se molhar se não tiver guarda-chuva. E muitas pessoas, quem é você para mandar em mim? Se eu quero levar guarda-chuva, eu vou pegar guarda-chuva. Se eu não quero guarda-chuva, então eu não vou levar guarda-chuva. Então sai de casa sem a guarda-chuva. E o que acontece? Chove. E o que acontece com a pessoa? Deus, porque você não me protegeu dessa chuva. Agora eu estou toda molhada. E agora o meu cabelo está arruinado. E eu tomei muito tempo arrumando o cabelo. E Deus, por que você não tirou essa... Por que não deixou o tempo bom para mim? E Deus está tipo lá em casa. Eu falei. Eu te dei as instruções. Você que não quis obedecer. E você que arcou com prejuízo. Mas aí vem outro filho verdadeiro. Filho, pega o guarda-chuva. Vai chover. Vai precisar. Deus, obrigada. Obrigada por me cuidar. Obrigada por me proteger. Você sabia que eu passei tempo arrumando meu cabelo e qualquer chuva ia arruinar. Então, obrigada, Senhor. Eu vou levar a minha guarda-chuva. E quando chove, eu estarei bem. E eu não vou sofrer prejuízo. Porque o meu Deus viu que eu não podia ver. E me protegeu onde eu não podia me proteger. Aleluia. E aí a pessoa com a guarda-chuva vai passar a pessoa sem a guarda-chuva. Boa tarde. Quer uma guarda-chuva? Estão comigo, gente? Aqui. Obrigada. Estão comigo, gente? A guarda-chuva é o dízimo. E em sua palavra Deus nos instrui. Ei, eu quero te proteger. Quero prover para você. Quero abrir as comportas do céu. Quero proteger seus recursos. Quero alinhar suas finanças. Apenas dizima. De todo o coração. Com alegria.
Dizendo, uau, Deus, obrigada pela tua provisão. Obrigada por se importar com as minhas finanças. Obrigada por desejar prover para minha família, proteger os meus bens. Obrigada, Senhor. E Deus, como um bom pai, se alegra em abrir as comportas do céu e derramar tantas bênçãos que não haverá espaço para contê-la toda. Você acredita nisso, igreja? Glória a Deus, aleluia. Fecha seus olhos.